vizinhas! Bom dia, bom dia, bom dia! Bora para o nosso acordar da vizinha. Aquele momento especial que a gente traz saúde para o nosso dia e para a nossa vida. Afinal de contas, sem saúde a gente não consegue viver, realizar e construir uma vida com sentido. Então, bora começar o nosso acordar voltado a olhar para nossa saúde de uma forma integral. Bom dia, vizinha Sara. Que bom você por aqui. Seja muito bem-vinda. Então, vamos começar a nossa leitura aqui, inspiradas no livro O Poder da Alegria, para que a gente realmente traga a alegria para a nossa vida. Afinal de contas, a alegria ela é um imã para a nossa saúde. E de nada adianta você conquistar tudo que você desejar, gabaritar tudo que você sonha na sua vida e não ter saúde para desfrutar. E uma coisa que é importante a gente trazer como consciência logo aqui no começo do acordar é que assim, a gente tem um hábito de desejar para as pessoas quando elas fazem aniversário, muita saúde na sua vida. Só que a gente não é coerente em estar construindo essa saúde na nossa vida. A gente está toda hora denegrindo a nossa saúde e isso faz com que o nosso corpo adoeça. Através, claro, das nossas escolhas, dos nossos hábitos. Então, vamos começar aqui o nosso foco de hoje da leitura falando o seguinte: se dou a felicidade, eu recebo a felicidade. Existe uma lei universal do dar e receber. O que eu dou, eu recebo. Então, se eu dou felicidade, eu recebo felicidade. Mas eu só consigo dar a felicidade quando eu vibro a felicidade. Então ela começa dentro. Eu tenho a felicidade vibrando dentro de mim, eu consigo dar para fora. Se eu não conseguir acionar essa felicidade dentro de mim, eu não consigo transbordar ela. Porque eu não consigo dar uma coisa que eu não tenho. Como é que você... Bom dia, Vivi. Bom dia, Aline. Como é que você... De repente, pode ser que você tenha. Mas como é que você vai me presentear com uma Mercedes, com aquele teto solar, aquele banco de couro lindo e maravilhoso, se você não tem? É incoerente. Não dá. Como é que você vai dar para alguém um copo de água se você não tem a água? Você está no deserto, você não tem água. Como é que você vai dar? Então, a gente precisa começar a lembrar disso. Eu só consigo dar o que eu tenho. E a lei universal, ela traz esse ponto do dar e receber. E a gente precisa dessa harmonia. Quando eu também estou só dando ou só recebendo, eu descompenso e eu adoeço. Eu não posso só dar o meu tempo, a minha atenção. Eu também preciso aprender a receber o tempo do outro, a atenção do outro. Então, é nesse lugar que a gente começa a trabalhar um corpo mais disposto, um corpo com mais saúde. Se eu dou a felicidade, eu recebo a felicidade. Se eu dou a tristeza, eu recebo a tristeza. Não é possível esconder-se ou escapar das consequências da ação. Vizinha, todas as suas decisões, elas vão te trazer um resultado. Quanto melhores as suas decisões, quanto mais coerentes com os seus sonhos, melhores serão os seus resultados. Viver preocupado com o futuro atrapalha a sua vida. Quem nunca perdeu o sono por causa de um compromisso considerado importante no dia seguinte? Bom dia, Polly. Conta aqui pra mim. Por um acaso, quem tá aqui no nosso acordar de hoje já viveu naquele lugar de perder o sono por causa de um compromisso que você tem no dia seguinte? Seja uma reunião, seja uma palestra, seja um exame, seja um médico, seja uma situação para resolver com o seu esposo, com os seus filhos. Quem nunca? Que atire a primeira pedra. Eu já vivi isso algumas vezes. Esse estado, ele é um estado de apreensão.
e ele afeta a nossa saúde. O meu pai, ele tem uma sabedoria muito milenar, mas pouco utilizada pela sociedade, que fala o seguinte: meu, na hora do seu sono, você não vai resolver nada, então dorme. Porque pelo menos se você dormir, no dia seguinte você vai estar bem para resolver o que você precisa resolver. Mas na hora do sono você não vai resolver pensando, então dorme. Parece simples, né? Mas é a pura verdade. Se eu tô lá, eu tenho um BO para resolver. Se eu me concentrar em mim e falar, tudo bem, eu vou resolver, é um BO. A gente não conversa com a gente. De pegar e falar, vou resolver. Eu confio que vai dar tudo certo. Eu tô preparada. Deus vai me dar sabedoria. O que você quiser. Conversar com você e te acalmar. Não, a gente fica assim, não, mas e se eu falar isso? Mas e se eu fizer aquilo? Mas e se eu colocar não sei o quê? E a cabeça, ela não para. E aí a gente perde o sono. Só que quando a gente perde o sono, no dia seguinte, a gente não tá no nosso melhor, né? Na nossa melhor disposição para poder estar ali resolvendo a situação. Então, muitas vezes, com a falta de sono, a gente não tem as nossas melhores decisões, a gente perde oportunidades. Se eu durmo bem, eu consigo pensar melhor, racionalizar melhor, sentir melhor antes de agir. E aí, automaticamente, a tendência é a gente tomar melhores decisões. Bom dia, Ivan, Dai, Celeste, sejam muito bem-vindos por aqui, coisa linda. Ó, a Vivi colocou, muitas vezes eu fiquei preocupada e acabei perdendo o sono e não adianta nada. Nada se resolve de madrugada, é isso aí, igual meu pai. Sim, já vivi isso e, aliás, metade dos problemas que temos não os vivemos. Pois é. Tem um estudo que diz que 90% dos problemas que a gente diz que são problemas, eles não são problemas, somos nós que criamos esses problemas, através dos nossos pensamentos, das nossas emoções. Quanto mais consciente a gente tiver da gente, menos a gente entra nesse lugar. E mais a gente consegue começar a criar boas realidades para nós, né? De fazer a nossa parte. Simplesmente eu faço a minha parte. O básico bem feito. E eu sei que o universo, ele retribui isso. Então, vamos lá. Esse estado, né, de cansaço, de apreensão, de preocupação, de não conseguir dormir, ele afeta a nossa saúde. E o esgotamento mental que acontece quando a gente está nesse lugar que a cabeça não para, ele pode ser, presta atenção aqui, o esgotamento mental, ele pode ser considerado mais grave do que o físico e pode gerar danos tanto corporais como emocionais. Como geralmente ele é ignorado, o cansaço se acumula e as consequências se agravam. Então, vizinha, a gente tá lá, nossa cabeça não para 1 minuto. E a gente fica, mas é normal. Todo mundo pensa muito. Hoje em dia tá todo mundo assim. O que acontece? É comum, mas não é normal. É comum as pessoas estarem vivendo o esgotamento mental. E não só por não parar de pensar, mas é tanto acesso tão rápido à informação, à internet, um jornal atrás do outro, uma notícia atrás da outra, que se você não prestar atenção, você se esgota mentalmente de informações que não vão te levar a lugar nenhum, a não ser um esgotamento, que não vão facilitar a sua vida em nada, a não ser te adoecer. Então, a gente precisa começar a se tornar consciente de fazer as nossas escolhas. E a primeira delas, que vocês já sabem qual é eu acordar comigo. Essa é a primeira escolha. E uma segunda escolha, que ela é ouro nos dias de hoje, é você fazer uma coisa de cada vez. Parar de querer honrar aquela mulher polvo que começa a fazer 1000 coisas e não termina nenhuma. Faça uma coisa de cada vez.
Então, vamos lá. Às vezes, esse estresse mental atinge níveis tão severos que é sentido fisicamente, caracterizado por dores de cabeça, desequilíbrio de algum órgão, outros problemas de saúde. Aquelas dores, aquelas doenças que você está vivendo através do seu corpo, elas estão te trazendo um convite, volta para você. Eu desenvolvi uma teoria dentro de um dos estudos que eu fiz de um TCC há, 4 anos atrás, ou 5 anos atrás, 2020, que falava o seguinte: a doença, ela é a ausência de presença. Então, eu fiquei por algum tempo estudando o comportamento das pessoas, a doença, a saúde, e eu consegui entender ao longo desse estudo que a doença, ela é a ausência de presença. Então, quanto mais para fora eu tô, mais no cabeção e no fazer eu me encontro. Quando eu penso, eu faço, só que eu não sinto. Por quê? Porque eu tô sem presença, eu só sinto quando eu estou na presença. Quando eu não tô presente, as minhas emoções estão lá acontecendo e eu tô passando por cima dela igual um trator. Quando eu penso e eu faço, eu adoeço. Por quê? Porque eu não estou presente. Então, começar a trazer essa consciência. Bom dia, Nai maravilhosa, que bom você aqui. Olha aí, a Sara colocou, confirmo. Muito bom. Então, vamos lá. O esgotamento, ele minimiza a sua energia e faz você entrar num estado de insegurança. Quanto mais esgotada emocionalmente você tá, mais insegura você se sente. Claro, aí o que acontece? Ó só, eu tô vivendo um esgotamento mental, eu me sinto insegura, porque eu tô no automático, né? Não paro o tempo inteiro, eu só tô lá pensando e fazendo. Esgotamento, me sinto insegura. Quanto mais insegura eu me sinto, o que eu faço? Eu fico querendo controlar as situações, porque eu não confio na vida. Tá faltando presença, tá faltando fé, tá faltando Deus aí com você, com mais presença. Tá faltando você acordar com você e com a sua fé. Então, vamos lá. Cadê Joaninha? Tem alguma Joaninha por aqui hoje? Porque eu vi um monte de coração subindo, que inclusive eu adoro, mas eu não vi nenhuma Joaninha. Vai trazendo aqui, se fizer sentido, claro. Apesar de sutil, esse cansaço que ele começa... Ai, eu dormi, mas eu acordei cansada. Nossa, eu tô cansada logo no começo do dia. Nossa, esse cansaço não passa. Nossa, eu durmo eu posso dormir o dia inteiro que eu acordo cansada. Então, o que acontece? Apesar de sutil no começo, esse cansaço ele pode mudar a sua mente sem você perceber. Ele vai te levando para a escassez. E é ele que desencadeia, né? Eu tô cansada. Aí, esse cansaço ele vai desencadear medo, sentimento essencial que vai te levar para ansiedade, para raiva, para tristeza, para apatia. Por quê? Porque você tá lá, esgotamento mental, insegurança, controle. Eu controlo porque eu tenho medo. Por quê? Por que eu tenho medo? Porque eu não confio. Quando eu confio, eu aceito. Eu só sigo o fluxo. E quanto mais eu trabalho, né, a minha presença de dentro para fora, mais eu entro nesse lugar. Porque se você fica num lugar, eu tô no esgotamento, aí esse esgotamento, ele me traz para esse lugar de insegurança. A insegurança, ela gera em mim esse medo por conta do controle, da necessidade de controlar. Eu tô totalmente travada, eu tô totalmente bloqueada. Aí eu fico ali, tem uma escala de vibração de emoção que as vizinhas conhecem. A gente fica onde? A gente fica ali na contração, nas emoções de contração. Aquelas emoções que estão ali o tempo inteiro contraindo cada célula do seu corpo.
Eu falo para as vizinhas isso, fica 1 minuto com o seu rosto assim. Faz assim com o seu rosto e fica assim com ele. É confortável ficar assim? Agora imagina o seu corpo o dia inteiro dessa forma, contraído. Como que as suas células estão se sentindo? É óbvio que o corpo vai adoecer nesse lugar. Não tem como o corpo ficar saudável num lugar desconfortável, aonde dói você ficar nesse lugar o dia inteiro, aonde cansa você ficar nesse lugar o dia inteiro. A diferença básica entre o medo e a ansiedade está na duração do perigo. O medo ele considera que a ameaça está próxima. A ansiedade, essa preocupação, essa ameaça, ela está no futuro. Então, vizinha, você sentir medo por alguma questão pontual é comum, tá tudo bem, faz parte da nossa vida. Eu sentir medos pontuais de coisas desconhecidas. Mas tão importante quanto sentir o medo é você entender que se você conseguir conversar com o seu medo e saber para que você está sentindo medo, não é porque, é para quê. O para quê ele te leva para uma ação. O medo, ele diz, tem algo desconhecido. Busca conhecer. Como é que eu resolvo a situação? Como é que eu lido com isso? Como é que eu faço aquilo? Ah, não sei como, você coloca nos ambientes que vão facilitar aí a sua vida. As vizinhas, elas podem falar, tem dúvida, coloca lá. Lá dentro da vila eu vou direcionando, eu vou tirando as dúvidas, eu vou fazendo acontecer. Mas a gente tem a Semana da Saúde do Futuro, que você pode começar por ela. Ela é um grande ponto inicial aí para você começar a se olhar e a se conhecer de dentro para fora. Começar a sentir as suas emoções, a perceber o seu corpo, a entender por que ele adoece, como é que eu faço para conseguir facilitar com que ele volte ao seu estado original de saúde. Claro, de uma forma integral, muitas vezes, usando a medicina junto com a parte emocional. Não é só um ou só o outro, é a integração. Mas você precisa fazer a sua parte. E aí, na mensagem de hoje, veio a seguinte frase. Eu trouxe, que esse lugar de você se sentir insegura, de você estar ansiosa, ele faz parte desse movimento de você estar desconectada de você e da sua fé, certo? Quando eu estou conectada comigo, com as minhas emoções, com a minha fé, eu confio na vida, confio. Confiar é o quê? Confio, que me liga a algo maior, a algo invisível. Aí, olha só a frase de hoje, coisa mais linda. Cadê ela aqui? Dentro da palavra oração está a palavra ação. É na prática que a fé se manifesta. Ou seja, eu vou lá, eu sinto a fé em mim, eu sinto que eu posso, que eu sou capaz, que eu sou merecedora. Eu entendo o que eu preciso fazer e eu entro em ação. Mas é uma ação harmonizada, integrada com o sentir. Eu preciso... Qual que é a fórmula da saúde? Eu penso, eu sinto, eu ajo. Sem o sentir, não tem como você agir de forma correta. Muitas vezes, quem é do cabeção e da ação? É orar e vigiar e todo dia, para eu poder trazer o sentir junto. Eu tenho uma energia muito alta, que a gente chama de energia masculina, que é a energia do pensar e fazer. Eu penso, eu faço, eu penso, eu faço. Mas essa pessoa que está no pensar e fazer, se ela não se trouxer para o sentir, que é o meu exercício diário, e eu faço diariamente o meu exercício, se ela não se trouxer para o sentir,
ela perde muito tempo, ela se desgasta muito para ter um resultado pequeno. Ela trabalha, ela vive de uma forma no esforço, não inteligente. E a gente veio nessa vida para viver inteligente, não no esforço. Quando eu vivo no esforço, eu vivo naquele lugar de estar me adoecendo. Não à toa eu me adoeci não conseguindo engravidar, por estar naquele lugar. E por conseguir começar a ajustar e fazer diferente, colher os meus resultados, é que a gente transborda, né, para o mundo os aprendizados. Então, se a gente não entender que entre o pensar e o fazer existe o sentir, a gente vai perder muito tempo e vai ter pouco resultado. Até tem resultado, mas tem resultado sangrando e pouco. Muito menor do que o que poderia ter se você sentisse. O sentir é o afiar o machado. Fazer de mais e sentir de menos, é isso. O sentir, ele é o afiar o machado. Antes da gente tirar a cartinha, eu vou só contar para vocês a história do machado, que eu adoro. E já trouxe aqui algumas vezes. Tinham 2 homens numa floresta. E eles tinham a missão diária de derrubar 5 árvores, todos os dias. Um deles, o tratorzão, vulgo o pensar e fazer, que era eu, né, até 2019. O que ele fazia? Ele acordava, vamos derrubar 5 árvores hoje, vamos vencer o mundo, uhul. Ia lá, pegava o machadão e pá, 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 ficava lá, dando 1000 machadadas em cada árvore, se desgastando pra caramba até conseguir derrubar. Ia lá, ficava horas, conseguia derrubar uma, se desgastava pra caramba, mas conseguia derrubar uma. Depois de horas, conseguia derrubar outra. Derrubava 2 e chegava em casa exausto. Não cumpria as 5. Derrubava 2. Já o outro acordava, pegava o machado, sentava e afiava. Aí ele, depois que sentou, afiou, vai com o seu machado e com o equipamento que afia, o afiador, vai lá para a floresta. Chega lá a primeira, pá, 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 3 machadadas, a árvore, pum, cai. Ele senta, afia mais um pouco e vai lá para a segunda, pá, 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 cai. A terceira, pá, 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 cai. Faz isso, derruba 5, e em 4 horas, o outro ficou 8 horas para derrubar 2, ele derruba 5 árvores em 4 horas, volta para casa, descansa, vive a vida, porque ele tem energia, trabalhou inteligente. O outro trabalhou difícil, para não falar que trabalhou burro, trabalhou difícil, ficou exausto e não cumpriu 5. Isso somos nós no nosso dia a dia. Quando a gente entra no modo trator, eu já entro fazendo, acontecendo, cuidando da vida de todo mundo. Eu sou lá aquele que derruba 2 árvores e termina o dia assim, nossa, eu fiz tanto e parece que eu não fiz nada. E não paro o dia inteiro. O outro, ele vai, ele senta, ele faz o acordar dele, afiou o machado, vai para o mundo. Cumpriu uma parte. Senta de novo, descansa, afia o machado de novo, 5, 10 minutos e volta. Ele vai fazendo pausas inteligentes. Eu vou, eu penso, eu sinto, eu faço. Eu penso, eu sinto, eu faço. Então, ele pensou, sentiu e fez. Quando ele fez, ele pensa de novo, aí ele para e sente, aí ele faz, pensa de novo, para, sente, e ele vai tendo resultado. Alguém se identifica aí com os homens do machado? O homem 1, o homem 2. Eu já fui muito homem 1. Hoje sou bem mais o homem 2, mas no orar e vigiar diário. Se eu não trabalhar orar e vigiar, eu volto lá pro 1. Porque é padrão, é nosso, a gente aprendeu isso, é uma energia interna. Então vamos lá, vamos ver o que vai sair hoje aqui pra gente. Ó, a Aline se identificou. O chamado
é ouvido por quem está aberto à evolução. Aceitá-lo é fundamental para quem quer aprender pelo amor. Vizinha, todas nós recebemos o chamado. E o chamado, muitas vezes, ele vem através dos desafios. Quanto mais a gente entende que o desafio ele vem para a nossa evolução, para a gente aceitar ele e evoluir através do amor, mais o nosso corpo responde com saúde, com energia e sabedoria para a gente poder lidar com os desafios e resolver eles da melhor forma. Isso é a gente evoluir e aprender pelo amor. Se você tá lá passando por um desafio, aí você se coloca como coitadinha, porque tudo comigo, porque as coisas comigo não dão certo, porque por mais que eu faça, nunca é o suficiente. Você tá ali teimosa, né? Querendo que os outros resolvam um problema que é seu, que os outros mudem e você não muda. Tá lá na teimosia. Você tá vivendo um desafio e passando pela dor. E esse desafio ele vai ficar cada vez maior. Lições não aprendidas são lições repetidas. Os desafios eles vêm para nos trazer lições para a gente evoluir. Quanto mais eu entender isso e me permitir aprender sobre isso, aceitar e me tornar uma pessoa melhor diante do desafio, mais eu evoluo. O contrário também é verdadeiro. Lembra, a gente começou falando hoje do dar e receber. Eu só consigo dar o que eu tenho. O que você anda transbordando? Vizinha, um beijo no seu coração, um dia abençoado. Amanhã, 8h08 da manhã, 8h08, a gente tá aqui novamente no nosso acordar. E ó, aqui a Nai colocou. Um orar e vigiar aqui também. Bora juntas, nós estamos tudo junto. Que bom que a gente tá entendendo o caminho e aceitando o caminho para que a gente evolua muito mais através do amor do que através da dor. Eu já aprendi através da infertilidade evoluir pela dor. Eu não preciso mais, as próximas evoluções, evoluir pela dor. Eu posso começar a evoluir pelo amor. Os desafios eles vão vir, mas a minha escolha ela vai fazer diferente. Ela vai me levar para um lugar diferente. Amanhã, inclusive, hoje já passou do horário, mas amanhã eu vou trazer para vocês um exemplo, o meu exemplo da fertilidade, que eu aprendi pela dor, na teimosia, e depois eu vou trazer um exemplo de um desafio financeiro que aconteceu comigo no ano passado, que as vizinhas sabem, e que eu aprendi pelo amor, porque eu já estava preparada. Poderia ter sido pela dor, porque foi um desafio grande. Mas eu escolhi viver pelo amor e olha, o resultado foi quântico, deu tudo certo. Então amanhã eu vou contar esse episódio para vocês. Estejam aqui às 8h08 da manhã comigo, tá bom? Um beijo no coração, um dia abençoado e vizinhas, encontro vocês na vila hoje.